Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, pós-jogo aqui, né, do clássico entre São Paulo e Palmeiras, o choque rei aí no Morumbi. E mais uma vez o Palmeiras empata um jogo lá no Morumbi. Mais uma vez nessa temporada o Palmeiras apresenta um futebol não tão vistoso, né? Em relação ao jogo, assim, né, cara, eu sinceramente eu esperava que seria um jogo complicado, e foi um jogo complicado, foi um jogo muito truncado, um jogo que as duas equipes tiveram uma marcação muito forte, as duas equipes marcaram muito forte, né? Deu pra perceber até em certos momentos que as equipes estavam meio que com receio de atacar, né? Então foi uma briga muito grande ali no meio campo, porque a marcação dos dois times realmente estava muito forte e por conta disso, principalmente no primeiro tempo, foi um jogo muito truncado, um jogo muito pegado, com muitas faltas, né? Por sinal, muitas faltas, né? Eu acho que foi um jogo que, por mais que o Palmeiras não tenha jogado bem, eu acho que o Palmeiras não jogou bem mais uma vez. Mais uma vez na temporada o Palmeiras não joga bem. Já é o quarto jogo no Campeonato Brasileiro e é o segundo empate, né? Temos uma vitória, 2 empates e uma derrota. No Campeonato Brasileiro nós temos apenas um gol marcado e também um gol sofrido. E é pouco para esse time do Palmeiras. Em 4 jogos do Campeonato Brasileiro você marcar apenas um gol, e contra o Vitória, que é um time que subiu da segunda divisão e a gente sabe que possivelmente é um time que pode brigar lá embaixo na tabela, né? E foi um jogo que o Palmeiras venceu apenas por 1-0, né? E aí enfrentou o Internacional em casa, perdeu, pegou o Flamengo em casa, empatou e agora empata novamente, só que dessa vez jogando fora de casa, né? Mas, cara, assim, eu sinceramente, por mais que o Palmeiras não tenha jogado bem, até que a postura do time foi uma postura até que legal na questão da força de vontade, da correria, né? Eu acho que o Palmeiras, os principais jogadores do Palmeiras nesse jogo, na minha opinião, o Murilo se destacou bastante, o Murilo é aquele zagueiro que em jogo grande o Murilo cresce, né? Não que em jogos normais, que não são tão grandes assim, ele não vá bem. Mas o Murilo, principalmente em jogos grandes, o Murilo vai muito bem. Em certos momentos ali em duelos com o Caleri, por exemplo, ele foi muito bem. O Aníbal é uma coisa que é de outro mundo, né? Aquele cara realmente é um jogador sensacional, né? E o Aníbal é o Aníbal, né? Desde que ele chegou ao Palmeiras, desde que ele começou a jogar no Palmeiras, ele realmente demonstrou ser um jogador impecável e mais uma vez o Aníbal mostrou que não à toa assumiu a titularidade do time, não à toa é o titular da posição hoje. E mais uma vez ele jogou muito bem mais uma vez, em duelos individuais com o Luciano também ele foi bem. E ele jogou bem, fez um jogo muito bacana, né? Rafael Veiga me surpreendeu, não no jogo, mas por estar no jogo, né? Porque eu tinha feito um vídeo falando que bem provável ele estaria no banco e não foi o que aconteceu. Ele começou como titular, né? No caso, o Luiz Guilherme e o Rômulo ficaram no banco. E o Rafael Veiga jogou os 90 minutos, por sinal, né? Eu até pensei que o Abel Ferreira poderia, já que ele entrou com ele como titular, poderia ter tirado ele em algum momento do jogo para ter colocado o Luiz Guilherme ou o Rômulo. No caso, ele colocou o Luiz Guilherme, só que ele colocou o Luiz Guilherme não como meia, né? Até porque o Rafael Veiga se manteve em campo, né? E assim, o Veiga também é um cara que infelizmente não tem demonstrado bom futebol. E é engraçado, né? Porque o Veiga começou a temporada marcando gols, né? No início do Campeonato Paulista, o Veiga chegou a marcar muitos gols em poucas partidas, né? Acho que em 5 jogos ele tinha 4 gols, algo do tipo assim, no começo desse ano. Só que depois ele começou a cair muito o ritmo e ele não conseguiu mais retomar esse seu bom futebol. Hoje ele tentou, mas apenas tentou. Eu acho que ele não fez mais uma vez uma boa partida, longe de ser aquele Rafael Veiga que nós conhecemos, né? E é ruim porque nós precisamos do Rafael Veiga, né? Quando o Rafael Veiga não joga bem ali, fica difícil, porque a gente perde literalmente o cara para armar o time, para armar jogadas. Então, quando o Veiga não vai bem, é complicado. A gente muitas das vezes fica muito dependente do Veiga, né? E não à toa porque é o cara que arma o time, né?
Só que mais uma vez ele não jogou bem, e muitas das vezes a gente viu ali o Murilo, principalmente no segundo tempo, o Murilo avançando muito pro ataque, tentando ali armar o time, armar jogadas, né? Mas, cara, não é função do cara, sabe? Não é função dele fazer essas coisas. Enfim, até foi interessante o Luiz Guilherme ter entrado no jogo, mas eu acho que ele deveria ter entrado no lugar do Rafael Veiga, né? Mas não, o Abel Ferreira não optou em colocar ele no lugar do Rafael Veiga, né? E ele acabou entrando como um ponta, na verdade, né? Até porque o Palmeiras terminou ali no ataque com o Rony, Lázaro e o Luiz Guilherme, né? O Rony um pouco mais centralizado, o Luiz Guilherme e o Lázaro mais pelas pontas, no caso, né? E o Lázaro entrou bem mais uma vez, né? Falando em Lázaro, o Lázaro entrou bem mais uma vez, acho que fez um bom jogo o Lázaro, né? Entrou bem, correspondeu ao jogo. Teve a oportunidade de marcar o gol, né? Infelizmente acabou não marcando, né? Assim que ele entrou ali numa jogada, uma boa jogada do Endrick, que não fez lá um grande jogo, tá? Eu acho que o Endrick não fez uma partida excepcional, mas tentou e a principal jogada do Palmeiras saiu justamente dos pés do Endrick naquela dividida que ele teve com a Arboleda, e ele tocou pro Lázaro, né? Infelizmente o Lázaro não pegou bem na bola, né? Ele pegou meio ruim na bola. Se ele talvez tivesse chutado um pouquinho mais alto, ele teria feito gol, mas como ele chutou meio fraco, meio rasteiro, o Alisson conseguiu bloquear na hora, né? E foi a melhor jogada do Palmeiras na partida, né? Teve uma cabeçada do Gomes ainda na primeira etapa, que o Rafael defendeu, foi uma cabeçada muito forte. Mas eu acho que esse jogo, essa jogada do Endrick envolvendo o Lázaro foi a jogada mais perigosa do Palmeiras no jogo todo, né? E, cara, o Estevão entrou como titular também, né? O Estevão entrou como titular. Tentou jogar, tá? Em alguns momentos parece que ele tava um pouco meio, não sei se nervoso e tal, mas ele tentou jogar, não vou criticar o moleque. Mas o Estevão é um garoto muito bom de se observar, porque ele já demonstrou que é um jogador que pode sim ser usado em jogos grandes, tá? É um jogador que pode sim ser colocado, por exemplo, em clássicos, em jogos importantes, em jogos grandes. Por mais que ele seja muito novo, por mais que ele tenha apenas 16 anos de idade, mas, na minha opinião, é um jogador que está preparado já para entrar nesses jogos mais complicados. Não à toa foi titular no jogo de hoje, né? E até que tentou jogar e tudo mais, o moleque pelo menos tentou, né? Isso que importa. O Richard Rios, tivemos um Richard Rios um pouco, não sei, talvez não tão bem assim no jogo, né? Em alguns momentos, se a gente for ver ali, o Palmeiras... Em certos momentos o Palmeiras errou muitos passes, né? Tentou fazer algumas jogadas, muitos lançamentos no segundo tempo, muito lançamento, algumas jogadas. Tanto é que tem uma certa hora que mostra, né, na filmagem o Abel pedindo calma pro time ter calma, porque realmente o Palmeiras em certos momentos da partida estava muito nervoso, tentando, né, dar passes muito forçados, né? E o Abel até mostra em um certo momento do jogo ele pedindo uma calma pro time, justamente para, né, não errar tantos passes. E, cara, não posso deixar de citar o Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha é uma situação complicada. Eu sinceramente prefiro 10 vezes o Mike titular do que o Marcos Rocha, tá? Quando o Ferreirinha entrou, cara, o Ferreirinha bagunçou ali do lado direito com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, cara, cansado, que não... sabe, não tem o mesmo ritmo do cara, tomou ali um certo sufoco, né? Teve também 2 momentos que o Marcos Rocha ali pela lateral tentou jogar, duas vezes ele perdeu a bola, né? E, meu, eu sinceramente prefiro o Mike, eu prefiro que o Mike seja titular da posição e não o Marcos Rocha justamente por conta disso. Eu acho que o Marcos Rocha hoje, ele não é titular no Palmeiras, quem é o Mike, né? E o Rony que entrou mais uma vez, o Rony começou no banco, o Flaco Lopes entrou como titular. Cara, o Rony, sei lá, eu não sei mais o que dizer sobre o Rony. Eu sinceramente não tenho mais palavras para definir o Rony. Eu acho que o Rony não à toa tá no banco hoje porque tá muito mal, e o Rony entra e não muda nada o jogo. A grande realidade é essa. Quando o Rony entra, não muda o jogo. Não muda nada, o jogo permanece a mesma coisa, sabe? É só correria. O Rony é só correria, infelizmente o Rony é só correria. É um cara para incomodar a defesa adversária nessa parte de correria, mas para jogar realmente, para tentar um drible individual, uma jogada individual, você esperar isso do Rony, esquece. É simplesmente difícil, é difícil e complicado. E, enfim, um jogo muito truncado, um jogo que, cara,
um 0 a 0 que eu já esperava, pra ser sincero, né? Eu tinha apostado 1 a 0, mas eu tinha até comentado com um amigo São Paulino meu no domingo. Eu falei pra ele, meu, Palmeiras e São Paulo no Morumbi, segunda-feira, vai ser aquele 0 a 0 feio, sabe? Ruim, e não deu outra. Realmente um jogo, na minha opinião, bem ruim, bem abaixo. Típico Palmeiras e São Paulo dos últimos anos aí, principalmente no Morumbi, né? Tem sido realmente jogos bem difíceis de assistir. Mas é isso, rapaziada. Mais um empate do Palmeiras. Na minha opinião, por ser um clássico fora de casa, não é um resultado tão ruim assim. Mas o Palmeiras teve chances de vencer a partida, mas não fez por falta de eficiência, né? Mas, infelizmente, mais um empate. O Palmeiras não começa bem no Campeonato Brasileiro. Um empate, aliás, uma vitória, 2 empates e uma vitória, 2 empates e uma derrota. E agora pensa na Copa do Brasil, né? Se eu não me engano, joga pela Copa do Brasil nessa semana que se inicia a Copa do Brasil. Deixa eu até dar uma pesquisada rápida aqui para ver se é isso mesmo. O Palmeiras pega o Botafogo de São Paulo. É isso mesmo. Na quinta-feira, então, no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto vão fazer aí o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Mas é isso, rapaziada. Mais um empate, mais uma vez no Choque Rei, mais uma vez no Morumbi. Porém, apesar de tudo, a gente mantém aí um tabu, né? O São Paulo segue sem vencer o Palmeiras no Morumbi em Campeonato Brasileiro. Agora são 7 vitórias, aliás, 7 jogos que o Palmeiras não perde para o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro desde 2017. Mas é isso, rapaziada. Um forte abraço. Falou.